Depois do mal-estar provocado por aqueles elogios feitos por Valdemar da Costa Neto, presidente do PL de Bolsonaro, a Lula, Costa Neto gravou um vídeo agora desmentindo tudo o que tinha dito antes, dizendo que o ex-presidente bota o Lula no chinelo. O Bruno Pinheiro vai explicar essa história pra gente. Após elogiar Lula e dizer que o petista tem muita popularidade, Valdemar Costa Neto divulgou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira para afirmar que o presidente não chega aos pés do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Antes do Bolsonaro, a política era diferente. Não existia movimento político à direita. Graças ao Bolsonaro e o que ele representa, tudo mudou. A direita e o conservadorismo fizeram sentido para muita gente, inclusive para mim e para o PL. Me criticaram porque eu disse que o atual mandatário era popular no passado, mas não chega aos pés do que o Bolsonaro representa. Já quando da declaração de Bolsonaro, não apenas se indignou publicamente, como mandou um áudio para Valdemar, questionando se o cacique do partido tinha intenção de arrebentar com a legenda com essas declarações. Nos últimos dias, diante da grande repercussão da fala, interlocutores de Valdemar tentaram convencer o ex-presidente a gravar um vídeo, mas ele se recusou. Diante dessa manifestação e para evitar novos acontecimentos com Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto divulgou um vídeo nas suas redes sociais elogiando o comportamento de Jair Messias Bolsonaro e dizendo que não se deve comparar com Luiz Inácio Lula da Silva, o atual chefe do Executivo. De Brasília para a Jovem Pan, o Bruno Pinheiro. E aí, Zé Maria, com qual Valdemar a gente fica? Com o mesmo. Olha, Rafael, ele tem razão. Valdemar Costa Neto tem origem na primeira defesa do liberalismo no Brasil, o PL, que começou lá no Rio de Janeiro com Álvaro Valle, é a origem do PL. Álvaro Valle morreu, Valdemar Costa Neto tomou conta da lojinha, né, do partido político, que é o que representa um partido aqui no Brasil. E essa defesa de uma economia aberta a favor da privatização e contra gastos excessivos do governo, isso era tabu em campanha eleitoral. E ele tem razão quando diz que a política mudou depois de Jair Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu teses que eram malditas em campanha, como, por exemplo, a defesa do direito de defesa, o direito de andar armado, tirar, segundo ele fala, né, tirar o estado da cacunda do empresário e, principalmente, privatização. Isso é um estado aberto, um estado liberal e que mudou. Ninguém sabia que existiam tantos eleitores assim dessas teses. Ou seja, Jair Bolsonaro fixou a sua imagem no mundo político. E ele está certo também quando diz que Lula tem a sua participação e é uma figura importantíssima. Os dois continuam polarizados. Todas as pesquisas indicam que a situação é a mesma. O ex-presidente Jair Bolsonaro, se houver um marco como agora, está inelegível, mas ele continua no mesmo patamar ali de Lula, que está no poder, como grande influenciador no Brasil. Então, ele tem razão quando diz que existem dois grandes líderes, sim, Bolsonaro e Lula, um de um lado e outro de outro, né? Ele teve que fazer isso porque o ex-presidente Jair Bolsonaro achou que ele elogiou demais o ex-presidente Lula. Olha, Miguel Arraes, o ex-governador de Pernambuco, dizia o seguinte, Rafael, que não há ciúme pior do que homem de homem, viu? Agora, Zé, Valdemar da Costa Neto faz esse vídeo, considerado como um vídeo de retratação, depois dos elogios, entre aspas, feitos a Lula. A gente tem que ver o que é tratado e como as coisas são tratadas fora dos holofotes. A gente pode tomar como exemplo o senador Ciro Nogueira, um exemplo de que nem tudo é o que parece ou aquilo que é dito em público. Não, ficou mesmo ali um prurido, acharam que ele elogiou demais o Lula, sabe? E aí ficou aquele climão, Bolsonaro veio a público dizer que não era nada daquilo, né? Porque todos querem manter esta polarização, Lula e Bolsonaro, interessa aos dois, né? E elogiar um adversário em política, isso
é um pecado mortal, não se deve fazer isso. Nenhuma estratégia política vale. Nós podemos falar desse equilíbrio. O adversário político não pode ser elogiado, senão se transforma, em vez de adversário, se transforma em aliado. Ali falou a parte Valdemar Costa Neto, que lá atrás e tal, já apoiou e já foi aliado de Lula. Mas política é assim. Olha, Lívia, se diz por aqui que ninguém na política pode ter um adversário tão forte que não possa tê-lo no futuro como aliado. E da mesma forma, não pode ter um aliado tão íntimo ali que saiba dos seus segredos, porque no futuro pode ser um seu adversário.